Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã abençoada de domingo, muita chuva aqui em Manaus, né? Um clima bom, um clima frio, bom para ficar enroladinho na cama, né, meus irmãos? Mas hoje também é dia de culto, é dia de louvar a Deus, é dia de ir para a igreja, glorificar a Deus. E nesta manhã de domingo eu quero louvar a Deus por tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Ontem nós tivemos ali na conferência Vidas Transformadas, ali com o pastor Antônio Cirilo, né, pastora Luciana. Foi uma grande bênção de edificação para nossas vidas. E assim nós vamos nos alimentando, nós vamos nos fortalecendo na presença de Deus, né? Não podemos de forma nenhuma ficar longe, não podemos nos afastar, não podemos ficar desligados da videira que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero deixar uma palavra neste domingo abençoado para você, uma palavra que fala a respeito de clamor, a respeito de confiança, né? de garantia de que Deus vai responder quando nós clamamos. Aleluia. Palavra conhecida, texto muito citado, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 em diante, que nos diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou em fazer na casa do Senhor, prosperamente ele efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para lugar de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar uma peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja perpetuamente nela, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos uma afirmação de Deus, mediante aqui, no caso, eu poderia classificar isso, meus irmãos, como uma resposta de Deus a um trabalho, a um esforço, a um sacrifício que o seu servo acabara de fazer. Aí eu lanço aqui uma pergunta para você: quer ser aprovado por Deus? Faça aquilo que agrada o coração de Deus. Aleluia. Faça aquilo que agrada o coração do Senhor. E fazendo assim, você receberá de volta a recompensa que Deus tem preparado para os seus servos. Nós vemos aqui a narração. Salomão foi designado, na verdade, a seu pai Davi, né? Deus falou ao seu coração a respeito do templo, mas Deus não permitiu, meus irmãos, que Davi construísse o templo, por ter sido já um homem de muitas guerras, um homem com muito sangue nas mãos, um homem que havia até falhado diante da presença do Senhor. Deus o perdoou, Deus o restaurou, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo para a adoração do seu nome. Então Deus agora faz um desígnio para Salomão, seu filho dele, com Batseba, né? Nasceu Salomão, nasceu primeiro a criança, aliás, o Senhor tirou porque era fruto do pecado.
porque Deus não aceita o fruto do pecado. Deus não apoia, não aprova, Deus não abençoa o fruto do pecado, o fruto do erro, da mentira, do engano. Deus não aprova e Deus não aceita. Então Deus vem e dá uma vida nova, dá um filho novo a Salomão, a Davi, aliás, Salomão, seu filho, nasceu, agora cresceu, e Deus agora vem e entrega esse trabalho, entrega essa missão para Salomão, que é construir o templo. E Salomão entregou todos os seus caminhos a Deus. Salomão pediu que Deus lhe desse sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo, pois sem sabedoria nós não conseguiremos conduzir ninguém, e nem mesmo a nós. Se nós não tivermos sabedoria de Deus, se nós não tivermos direção de Deus, nós nem ao menos conseguimos dar um passo sem cometer um erro, sem cometer uma falha. E aqui é muito longa a construção do templo. Deus deu todas as coordenadas, Deus, na verdade, foi o arquiteto, o arquiteto que deu a planta desse templo para Salomão. E Salomão só fez colocar em prática aquilo que Deus havia entregue nas suas mãos. E diz a palavra do Senhor, o texto que eu acabei de ler: acabou Salomão de fazer a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou, tudo que Salomão pensou em fazer, Deus aprovou e prosperou grandemente na vida de Salomão. Por que Deus aprovou tudo que Salomão fez, meus irmãos? Porque Deus entregou um projeto na mão dele. Deus entregou um plano nas mãos dele. E ele obedeceu conforme tudo aquilo que Deus havia designado para a sua casa e para a sua obra. E mais ainda, a Bíblia diz que ele também construiu uma casa para o rei. Ou seja, Deus abençoou Salomão com um palácio, com uma casa, enquanto ele fazia a casa do Senhor. Ou seja, você não trabalha de graça para Deus. Você não faz as coisas em vão para Deus. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, tudo que nós, o trabalho que nós efetuamos nessa terra, ele tem uma recompensa. Quando fazemos para Deus, é claro, ele tem uma recompensa. Não trabalhamos de graça para o Senhor. Ele é um Deus que é galardoador. Ele é um Deus que é abençoador. E quando Salomão termina aqui de construir o templo, esse templo agradou tanto o Senhor que o próprio Deus veio testemunhar desse templo. O próprio Deus veio dar uma palavra, deixar um decreto aqui por causa desse templo. Olha só o que o texto nos diz aqui no versículo 12. Apareceu, além de prosperar, intentou em fazer tudo que Salomão intentou em fazer, prosperou grandemente. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Deus, pastor, Deus não ouve todas as orações, ele escuta. Mas quando Deus ouve, ouvir no sentido de aceitar. Esse ouvir aqui, eu ouvi, está no sentido de que eu aceitei, que eu recebi, e eu vou fazer alguma coisa pela tua vida. Salomão, agora tendo a sua oração recebida, Deus dá um decreto dizendo assim: olha, pode acontecer a miséria que for, pode acontecer a praga que for, eu posso até eu mesmo lançar na terra uma praga de gafanhotos, eu posso lançar uma terra peste que for. Aí o versículo 14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Primeiro ele ouve. Quando nós estamos agradando o coração de Deus,
quando nós estamos alegrando o coração de Deus, o Senhor Deus imediatamente lhe responde. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você se chama pelo nome do Senhor, se você diz que é um servo de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está dentro do projeto, dentro do plano que Deus traçou para a sua vida, então você tem poder e tem autoridade, e você tem bênçãos para receber na sua vida, porque Deus aqui deixa claro: se você se chama pelo meu nome, se você faz parte do meu povo, né? Se você orar, primeira coisa, se humilhar. Se você se humilhar e orar, buscar a minha face, ainda tem ainda uma coisa: se converter dos seus maus caminhos. Não adianta só eu fazer a vontade de Deus. Eu preciso me converter daquilo que me afasta de Deus. Eu preciso me converter daquilo que coloca a presença de Deus longe de mim. Porque a palavra de Deus diz assim: não entristeçais o Espírito. Outra palavra diz: não extinguis, não extingue, né? Não afaste, não mate o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque Deus, ele está presente conosco todos os dias. Mas se nós estivermos em falha diante de Deus, Ele não vai ouvir a nossa oração. Nós precisamos consertar. Ele diz aqui: e se converter dos seus maus caminhos, para que Deus possa ouvir a nossa oração, para que Deus possa perdoar os nossos pecados e para que Deus possa sarar a nossa terra. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, buscar a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos. É uma fórmula que Deus nos dá para que nós possamos ser atendidos por Deus, para que nós possamos ser recebidos na presença do Senhor nosso Deus. E aonde é que ele diz? Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Qual é o lugar, irmão? Agora eu vou entrar aqui numa aplicação aqui poderosa da palavra de Deus. O templo de Deus somos nós hoje, aonde Ele habita, né? Eu sou a casa que Ele escolheu para morar, como diz o pregador Lu. Eu sou a casa que Ele escolheu para morar. Então, quando eu clamar neste lugar, este lugar tem que estar limpo, este lugar tem que estar puro, este lugar tem que ter um sacrifício para oferecer diante de Deus, um sacrifício de louvor, um sacrifício agradável na presença do Senhor. Então, quando eu clamar neste lugar, aonde eu estiver, porque eu sou o lugar, você é o lugar aonde Deus habita, aonde Deus está, e Ele consagrou a minha vida e a sua vida lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Ele diz assim, para encerrar aqui: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Quer dizer, eu não vou deixar de ouvir a tua oração. Tem todo um quesito para chegar nisso aqui. Então coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus o seu coração. Coloque diante de Deus o seu ministério, o seu casamento, sua casa, para que Deus possa crivá-lo, para que Deus possa limpá-lo, tirar tudo que não agrada. Aí você será aceito na presença de Deus. Porque agora escolhi, olha só aqui para encerrar, irmão. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Quem é essa casa, irmão? Quem é essa casa? Quem é a casa morada de Deus? Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Nós somos o lar de Deus hoje, a morada do Espírito Santo. O Senhor nos santificou
Como é que o Senhor nos santificou, pastor? Através do sangue do Cordeiro de Deus, através da regeneração do batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos primeiro regenerados e depois nós somos santificados pela presença do Espírito Santo de Deus. Então que neste domingo, talvez muita gente está em casa nessa manhã, não saiu, porque ainda continua chovendo. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra que Deus está pronto para ouvir a tua oração. Está pronto para ouvir o teu clamor. Diz, os meus ouvidos não estão tapados. Isaías já diz isso lá no capítulo 60, 61, se eu não estou enganado. Os meus ouvidos, não 59, os meus ouvidos não estão agravados nem a mão encolhida, mas os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo venha abençoar a tua vida nesse dia. E para guardar aqui um versículo aqui para você guardar. Quanto a ti, olha só a palavra. Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fizeres conforme tudo que ordenei e guardares os meus mandamentos, os meus juízos, também eu confirmarei o meu trono na tua vida. Deus está lançando sobre você essa palavra hoje. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você corrigir os seus pecados, se você se livrar da presença do mal, do caminho do mal, você terá um trono diante do Senhor Deus para sempre. Peço a você nessa manhã que nos ajude compartilhando, irmão. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Você que vai nos assistir aí, compartilhe, curta, comente, para que essa palavra possa chegar no coração aí de muita gente e muitas pessoas sejam abençoadas. Que Deus em Cristo te abençoe. Um ótimo culto hoje à noite para quem vai para a igreja. Vá para o culto louvar a Deus. Deus em Cristo te abençoe.